eu quero chamar à frente, por favor, Fernanda Porcino. Por favor, Fernanda. Palmas para ela, por favor, gente. Fernanda é jornalista, especialista em comunicação corporativa e cultura, atua no Centro de Excelência Votorantim há 5 anos e está à frente da área de comunicação com foco em cultura, engajamento, diversidade e rede de influenciadores. Obrigado, Fernanda. Pode sentar aonde você desejar. Camila Maestrovics é Relações Públicas, com mais de 15 anos de experiência em comunicação corporativa em empresas como Volvo e Grupo Boticário, além de ter realizado projetos como consultora para marcas referência no mercado, BRF, Electrolux, Grupo Marista, Telefônica, JTI, entre outros. Atualmente, é gerente de comunicação interna Latam no TikTok. Apaixonada por unir tecnologia e criatividade, tem repertório nas áreas de comunicação interna, cultura organizacional, criação de conteúdo e branding. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês desde já. E vamos começar as nossas conversas aqui. Podem começar a fazer as perguntas, tá, através do QR Code. Eu vou dar uma olhadinha lá. Tem algumas iniciais aqui, depois eu já começo a interagir com vocês, tá bom? Conseguimos, né? Fizemos, né? Enfim. Ufa! Dá trabalho a gente fazer um evento, mas é tão gostoso e passa tão rápido o tempo. Dizem que as coisas boas são muito rápidas, né? Então, para a gente é como se a gente estivesse dando uma festa aqui. É curioso isso, eu falo bastante com o nosso time, falo bastante com a minha esposa. Então, quando pessoas aceitam esse convite, realmente é muito legal. E fazendo a transmissão online, a gente acaba também, a gente começa a guardar esse conteúdo e consegue compartilhar até ainda mais. Vocês viram 136 palestras ou painéis que nós fizemos. É muito rico se tivesse tudo isso gravado e disponível numa plataforma, né? Mas, enfim, tudo tem sua vez também. Vamos lá, gente. Eu gostei muito dessa composição que nós tivemos aqui, porque vocês representam segmentos completamente diferentes, totalmente diferentes, né? Sem nenhuma aproximação. Além do fato de vocês serem amigas, que eu já descobri, né? E né? Tá bom, vai ser uma boa conversa. Então vamos lá. Eu queria primeiro que vocês nos contassem um pouquinho como é a atuação de vocês em comunicação interna, estrutura, equipe, a quem vocês se reportam, atribuições, enfim, para direcionar até mesmo as questões que nós faremos para vocês quanto à comunicação e transformações organizacionais. Pode ser? Vamos lá, Fernanda. Vamos começar com você? Bora. Eu vou me bater com esse microfone aqui, né? Porque eu falo com as mãos. Primeiro, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz, tem muita carinha conhecida. Xaropiei o Zé para fazer o evento aqui. Falei, vamos para Curitiba, né? Eu acho que falta, a gente tem tanto profissional legal, tanta empresa bacana, que eu acho que falta, né, essa troca, esses momentos mesmo de compartilhamento. Então, estou mega feliz aí com o convite. E respondendo, né? Eu hoje estou especialista de comunicação no Centro de Excelência da Votorantim. Então, a Ana está aqui, a Ana trabalha no Primo Votorantim Cimentos, que eu acho que é a empresa que vocês mais devem conhecer, né? Mas onde eu atuo, está Matheus também, que trabalha comigo, meu fiel escudeiro. O Centro de Excelência da Votorantim ele é um hub de inovação, de tecnologia e de serviços compartilhados que presta serviço para todas as empresas do Grupo Votorantim, né, todas as investidas que a gente chama. Então, Votorantim Cimentos, CBA, Nexa. E hoje a gente tem uma estrutura aí de cerca de 1.000 empregados em Curitiba, São Paulo e Lima, no Peru. A gente tem um reporte hoje para a diretoria, né, para a gerência geral de gente e gestão, então é uma configuração
que foi ajustada recentemente, mas é esse o reporte. E a nossa área ela fica responsável por toda a parte de comunicação interna mesmo, então gestão de canais, newsletter, intranet, campanhas, toda a parte de eventos, influenciadores internos, diversidade, né, algumas ações de saúde, de qualidade de vida, então está dentro dessa cadeira. E a gente tem um público bem... Eu falo que é diverso porque tem muitas formações, né? Então, é um público de contabilidade, um público de finanças, um público de segurança da informação, tecnologia, ciência de dados. Então, a gente precisa, acho que o principal desafio é impactar cada um deles aí nesses processos de transformação e de mudança. E não diferente de outras empresas, né? A nossa passa por transformações constantes, né? E cada vez mais intensas. Tem uma frase que a gente costuma usar lá, que a gente tem que matar o nosso trabalho, acabar com o nosso trabalho. Então, né, está no cerne nosso lá esse movimento constante aí de transformação. Acho que é isso. Muito bem, dona Fernanda. Gente, bom dia. Vocês estão muito sérios, meu Deus. Muito agora quieto, né? sim. Eu quero energia, gente. Quanto tempo que a gente não se via, né? O Zé falou aquela hora, vocês querem um evento que eu ia gritar sim? Ninguém falou nada, eu falei, vou ficar quieto. A Anne entrou, uhul! Mas é isso, né, gente? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vários amigos queridos, amigas, pessoas que eu não via há muito tempo, antes da pandemia, né? Tem sempre o antes da pandemia, depois da pandemia. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que acordaram cedo aqui para trocar com a gente, né? É muito gostoso ter essas oportunidades. Faz tempo que eu não participava de um evento da área, assim. Respondendo a tua pergunta, Zé, eu acho que quanto tempo vocês têm para falar aí de estrutura? Tem bastante tempo? É um modelo bastante diferente, tá? Lá no TikTok, do que eu já tinha trabalhado, do que as empresas que eu conheço já atuavam. Vou tentar ser bastante sucinta, até porque eu acho que a gente tem coisas muito mais interessantes para conversar do que estrutura, mas para vocês entenderem um pouco da lógica, assim. A nossa equipe é global, então eu sou a única pessoa de comunicação interna que está na América Latina. A gente tem pessoas em todos os continentes, em alguns países específicos, né, alguns mercados chaves para a empresa, e atendendo regionalmente. Então, por exemplo, eu estou atrelada a Américas, então eu respondo para uma pessoa que está em Nova York, e o meu outro par está em Nova York, mas meus outros pares estão aí espalhados pelo mundo. Então, a gente tem uma equipe extremamente diversa culturalmente, de idiomas, de repertórios, de uma série de coisas, assim. A gente tem alguns canais, algumas coisas que a gente toca no dia a dia, mas é um trabalho bastante voltado para negócio, então é um pouco diferente do que eu já tinha experimentado dessa comunicação mais dia a dia do colaborador, assim. Tem isso, mas é bastante voltado ao negócio. Acho que isso resume bem, assim. E, além de comunicação interna, tem a área de cultura, uma área separada, enfim. É uma configuração um pouco diferente. E a riqueza disso é que eu tive que me reinventar como profissional para poder aprender a trabalhar nesse formato, até aprender a trabalhar em outros idiomas também. E como Latam, eu sou responsável por Brasil, México, Argentina e Colômbia. São 4 países que estão comigo e a gente é em 15 pessoas na equipe global. Uma equipe bastante enxuta. Muito bem. Só uma coisa que eu queria só contextualizar antes da gente começar. Quando a gente pensa em TikTok, a gente deve pensar nele como um produto, como qualquer empresa que tenha um produto. É o produto que vocês mais conhecem, eu espero, né, gente, que vocês tenham aí nos seus celulares, tá bom? Que vocês usem muito, esse algoritmo maravilhoso. Mas é um produto. Então, o nome da empresa mãe é ByteDance, e, além do TikTok, a gente tem outros produtos, CapCut, e outros produtos que estão no dia a dia de vocês, ou não. Mas é isso, é um produto, assim como a Meta tem Instagram, WhatsApp e tal, a gente também tem, o TikTok é um produto. Só que, por ser o produto mais conhecido, fica mais fácil falar assim, TikTok. Muito bem, gente. Vamos lá. Eu costumo...
nosso tema, vamos lá, o tema é comunicação interna e transformações organizacionais. Abrindo aqui um truque que eu tenho, quando eu quero começar a puxar um assunto corporativo, eu costumo jogar uma perguntinha que sempre abre portas, né? Então, Fernanda, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? O que você vai me responder? Zé Luiz, tranquilo, nada, sei lá o que tal. 99% das respostas são essas, assim a gente começa uma conversa, né? E acho que um lado bom de trabalhar em agência é que a gente vê muitas realidades diferentes. E a grama do vizinho não é mais verde. Essas muitas mudanças, elas têm impactado a vida de todo mundo. Cada vez os prazos eles são menores, por exemplo. E eu entendo, o mercado entende que a comunicação interna ela pode ter um papel de protagonismo para que essas transformações elas sejam minimamente suavizadas, melhor internalizadas, conhecidas. Enfim, a gente tem muita coisa que pode apoiar para que a gestão como um todo passe por tudo que é necessário, né? Transformações elas vieram para ficar e acho que o que pode mudar um pouquinho em cada uma dessas possibilidades que a gente trabalha é o mais ou menos transformações nós temos programados por um ano e o que nos pega de surpresa ainda, né? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente duas visões distintas. Uma visão realista é o que vocês fazem hoje, né, como a comunicação interna já apoia nas transformações, então, aí pensando muito nas organizações que vocês representam, e numa visão idealista, não necessariamente atrelada à organização de vocês, mas assim, o ideal seria que a comunicação interna contasse com tais ferramentas, com tais apoios, com tais processos decisórios para ela ser muito mais efetiva. Tá bom? Vamos começar por você, Fernanda. Vou inverter aí a resposta. Por favor, à vontade. Primeiro eu vou falar do ideal, nosso sonho de consumo, e depois eu falo como que é o dia a dia, que acontece só lá na minha firma, né? Nas outras é tudo diferente. Só muda o CNPJ. O meu desejo, né, e o que eu aposto e tenho tentado trabalhar dessa forma é atuar muito como gestão de mudança mesmo. Um profissional de gestão de mudança dentro das organizações. Não a gente, né, change management, em inglês, aí, olha eu com a minha amiga multicultural. Um tema aí muito longo, né, mas acho que a provocação que a gente tem que fazer é nós, comunicação, não estarmos como um processo dentro de gestão de mudança, a gente estar incorporado como gestão de mudança. Daí eu estou falando de preparo para a mudança, de estar no processo embrionário dessa ideia, nessas discussões iniciais, porque é lá que a gente vai entender o contexto, o porquê, qual é a necessidade do negócio. Muitas vezes, cabe a nós pegar na mãozinha, né, e já aconteceu várias vezes isso, pegar na mãozinha e falar assim, amigo, isso que você vai fazer vai impactar a outra área, você está sabendo? Você conhece o fulano? Vem cá. Né, e apresenta, e faz. Então, estar nesse processo embrionário, nessa amarração, nessa concepção aí da mudança, depois, né, na implementação, comunicação constante, feedback, avaliação recorrente. Então, caminhar junto com o processo de mudança. E, por fim, né, implementação dessa mudança, avaliação e o mais importante, que é a governança e sustentação desse processo de mudança, né, de transformação dentro da organização. Eu brinco muito que tem os projetos bumerangues, né? De vez em quando volta um projeto lá falando, mas já não falamos, já não foi? Foi, não foi bem feito, não foi bem executado. E quando é necessidade do negócio, e a Cami trouxe um ponto importante, a gente está a serviço do negócio, né? A gente tem que ter clareza disso. E quando volta esse projeto bumerangue na nossa mão, é porque não foi feito certo, né? Alguma parte errou, que não seja agente de comunicação. É a gente sozinho que vai fazer? Não faz sozinho, né? Mas muitas vezes a gente que vai ditar o ritmo, vai não sei se é correto falar isso, mas tocar, né, o bumbo ali, tocar a banda mesmo, para as coisas fluírem e acontecerem. E, na prática, né, esse é o mundo ideal,
Acho que algumas vezes a gente consegue, outras não, né? Mas na realidade aí às vezes os pacotinhos das mudanças chegam prontos, né? E chega muitas vezes numa reunião lá, só marcam a agenda, a gente não sabe muito bem o que é. Chega, daí já tem um PPT bem bonito com todo o projeto, né? Com as etapas, tudo que vai ser implementado. E a gente com a incumbência ali de criar uma identidade, um nome, uma logo linda. Às vezes vem o nome pronto, bem bonito, assim, né? Criativo. E a gente tem que fazer a teoria do pinguim, né? Sorrir assim, né? Legal. E quando a gente de comunicação faz as perguntas, né? Provoca, tá, e para quê? Por quê? Onde? Quem? Vem, às vezes, a fatídica, né? Não, já foi aprovado em comitê, em diretoria, o diretor quer. O board, nossa, o board é ótimo, né? É uma entidade que ninguém sabe onde ficam, né? Às vezes dá vontade de eu usar, eu falo assim, não, o meu board não quer. Deixa eu falar com esse board aí. Tenta, Liga pra ele. Tenta, acho que vale a pena tentar. Mas eu acho que essa é a provocação, né? Quando a gente fala... o nome do painel, para mim, fez muito sentido, né? Comunicação interna como apoio às transformações organizacionais. A gente vai atuar nessa governança, né, das transformações que já estão em curso, mas muitas vezes a gente vai ser esse, né, propulsor aí para de fato ajudar essas transformações culturais, né, organizacionais aí de onde nós estamos. Eu já devo ter vários selos de CRICA, resistente, vários na empresa, porque eu sempre pergunto. Quando vem esse pacotinho pronto, eu falo, tá, onde? Para quê? O Matheus está aqui comigo, ele fala, você vai gastar energia com isso? Eu falo, vou, um pouco. E eu acho que a gente tem que ser, lógico, né, adequado, né? Às vezes tem algumas mudanças que são top-down mesmo e que precisam ser feitas, são decisões corporativas e tudo bem, e a gente vai fazer da melhor forma essa transformação. Mas a gente precisa perguntar, precisa forçar. Muito obrigado, Fernanda. Camila, sua visão, por favor. Bom, acho que idealmente, para mim, é que, assim, não vou pensar tanto em processo, acho que a gente pode abordar isso de várias maneiras, assim, mas que a gente pense muito em papéis, né? Que cada pessoa seja responsável ali pelo seu papel. Então, idealmente, que a liderança cumpra o que é o papel dela, que ela apoie, dê contexto, que as coisas, que a gente seja envolvida como comunicação desde o início dos processos, que a gente possa pensar junto. E aí eu vou falar uma coisa, gente, que parece muito boba, mas que quando a gente comunica uma coisa, as pessoas leiam e leiam atentamente aquilo que elas estão lendo. Porque um processo de comunicação ele só acontece se tiver o outro lado. Você pode fazer o melhor texto, o melhor comunicado, o vídeo mais lindo. Se ninguém ler, se ninguém assistir, se ninguém prestar atenção naquilo, o processo não acontece. Então, às vezes, eu acho que a gente tem esse idealismo também, e aí vale um senso crítico nosso, de querer cobrir tudo. Ai, não, mas eu fiz. Gente, não depende só da gente. Sabe? A gente pode dar o nosso melhor, fazer tudo lindo. Se a pessoa não abrir o e-mail, a porcaria do e-mail, do Teams, não sei o quê, e ler aquilo atentamente, prestando atenção, não vai acontecer. Então, eu acho que, para mim, é tão básico quanto isso, assim, o ideal, sabe? Eu acho que a gente vive uma crise de atenção muito grande e que as pessoas querem tudo muito mastigado, que elas não param para prestar atenção nisso, e aí isso acaba prejudicando bastante o processo, assim. Isso é um ideal e eu não estou pedindo muito. Vocês podem ver que eu não estou pedindo muito, né? Eu acho que, como acontece na prática, para mim, hoje, no cenário que eu mudo, como é uma empresa que se movimenta muito e muito rápido, até pela própria natureza do negócio, né, é muito diferente assim, de você ter uma linha de produção, que você tem que fazer uma reconfiguração, que não sei o quê, que tem um produto, que precisa não sei o quê. É muito diferente. Assim, né, no mundo, numa empresa de tecnologia, as coisas acontecem muito, muito, muito rápido. Assim, você pisca, mudou. É literalmente assim. Então, de novo, né, uma coisa que eu tive que reinventar até o meu processo de conduzir essas mudanças. O negócio não vai se adequar a mim, eu tenho que me adequar a ele. Então, assim, como que eu posso ser mais ágil e fazer o melhor desse processo? Então, acho que hoje a gente está numa posição bem interessante. Todas as mudanças que são
realmente relevantes, comunicação está, sim, sendo envolvida desde o início dos processos para pensar junto. Eu não tenho assim do que reclamar, né, do que falar. Claro, tem um outro caso, mas aí tudo bem. Mas eu acho que a gente foi conquistando essa autoridade por ser muito voltada ao negócio. Então, a gente tem uma visão muito transversal da organização. E a forma como a empresa é constituída, ela é muito horizontalizada, ela é muito verticalizada. E a gente tem uma visão mais horizontalizada. E as áreas foram vendo que isso é muito vantajoso para elas. Então, a gente, como comunicação, consegue olhar de cima e somar os pontos, unir os pontos e dar esse feedback para o nosso stakeholder. Não que a gente vai decidir, mas a gente vai orientar. Olha, eu acho que esse caminho é mais interessante, eu iria por aqui. E aí, assim, se ele tomar uma decisão como negócio que é diferente, tudo bem, né? Eu vou te apoiar na tua decisão, mas o meu papel é esse. É um pouco assim que acontece, sabe, gente? Não tem uma fórmula pronta, passo 1, passo 2, passo 3, passo... Não tem isso. Mas eu acho que esse papel, e eu sou muito feliz nesse sentido, porque eu acredito que comunicação não é fim, tá? Eu acho que comunicação, que é um fim em si mesma, não serve para nada. Ela tem que ter um objetivo por trás daquilo. Sei lá, eu vou dar mais contexto para as pessoas, ou eu preciso atingir tal resultado. A comunicação está a serviço disso, e não, comuniquei, tá, acabou, aqui, eu só comuniquei. Não, por que você comunicou? Para quê? Com qual objetivo? O que você espera que as pessoas façam depois disso? Então, nesse sentido, eu acho que o processo é muito bom, sabe? Não tenho muito do que reclamar, mas é uma construção, né? Tem projetos que a gente sai melhor, tem projetos que a gente não dá tão certo, e a gente vai se reinventando, assim. Mas eu acho que hoje roda muito bem, sabe? Com alguns atropelos, e tudo precisa ser muito rápido. Acho que essa é uma dificuldade, às vezes um desafio, né? Como é que você alia consistência, qualidade e agilidade, que normalmente coisas boas levam um certo tempo para acontecer. Mas, às vezes, a gente não tem esse tempo e a gente precisa fazer o melhor que dá nesse tempo que a gente tem. Eu acho que é isso, sabe? Da gente pensar o que de melhor que eu posso fazer com o tempo e com os recursos que eu tenho. É assim que eu tenho tentado trabalhar, pelo menos. Escolher as batalhas, né? O que vale a pena. Pessoal, Paulinho, peço uma ajuda sua. Coloca de novo o QR Code para as pessoas fazerem as perguntas. Estamos com 72 pessoas online participando nesse momento. Está crescendo esse número. Já tenho muitas perguntas aqui. Vocês podem votar nas perguntas também, tá? Se vocês não tiverem alguma específica, alguém já fez alguma pergunta relacionada ao que vocês querem saber, vocês podem votar lá também. Vou continuar batendo papo com elas, daqui a pouquinho começo a selecioná-las. Vamos lá, Fernanda. Agora eu queria ouvir você especificamente para a sua realidade. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Então vamos lá. Eu fui até o site do COI e está lá. Somos o COI, o Centro de Excelência Votorantim, numa estrutura composta por núcleos de competências, e lá vem, nas áreas de finanças, contabilidade, tributos, recursos humanos, soluções imobiliárias, segurança da informação, tecnologia da informação, analytics e inovação, com atendimento às empresas investidas da Votorantim. E eu sei que é um ponto de destaque, o COI ele conta com uma rede de influenciadores, são os Conectas. Eu creio que cada vez mais as empresas estão investindo nesse tipo de parceria com voluntários, porque as áreas de comunicação elas são sempre insuficientes para a demanda que existe. Por mais que a gente conheça empresas que às vezes tenham 20 pessoas responsáveis por comunicação interna, eu tenho certeza que a demanda poderia ser muito maior se houvesse condições de dar conta de tudo que existe. E, além disso, é a famosa informação chegar até as pontas. O que eu queria que você nos contasse é o seguinte, pensando hoje na sistemática de como funciona os Conectas, quais são as principais atribuições? Conta um pouquinho para a gente entender o que fazem, o que é permitido, até onde podem ir, e se já existe a oportunidade para que eles possam ajudar no lançamento, na sustentação, na internalização dessas transformações. Se isso é algo real ou se existem planos para o futuro. Legal, Zé. Primeiro, né, o grupo... Cadê o Thierry? O Thierry sabe, programa de agente de comunicação de influenciadores é o meu xodó, assim, então faço propaganda mesmo e
Tenho a alegria de contar aí com o grupo dos Conectas, né, dentro do COI Votorantim, como a gente chama. Esse grupo dos Conectas, né, contando um pouquinho da história, a Mari está aí, a Mari tá aqui, do tempo dos jornalistas, né? Então, o grupo dos Conectas era um grupo de jornalistas, cada área tinha o seu, e eles eram responsáveis por escrever as notícias e mandar para a área de comunicação, estruturar e divulgar. Então, esse lá no embrionário de como nasceu. Em 2018, a gente fez a reformulação do programa e transformou, né, os jornalistas em uma rede de influenciadores internos. Eles têm foco exclusivamente em comunicação interna, então, por uma estratégia até de negócio, eles não fazem... a gente não tem nenhum plano ainda para que eles sejam influenciadores externos, né, nas redes fora do COI. A gente tem um conecta por estrutura, então um conecta por gerência, coordenação. Esses profissionais são indicados pela liderança, eles vão ter 2 anos de atuação na cadeira de conecta. E tem, né, uma série de critérios. Tem fit cultural, né, se mexe com a cultura da empresa, pelo menos 6 anos de casa, para entender também como funciona a cultura. Boas entregas, ele tem que ter boas entregas na área, né, não adianta ser apenas uma pessoa que é um bom ouvinte, um bom comunicador, mas ele precisa ter boas entregas e ter esse bom trânsito na área. Hoje eles funcionam aí com essa comunicação de mão dupla, então eles fazem o endosso, o reforço das comunicações corporativas, mas eles também trazem, né, o retorno para a gente, trazem o que é importante, o que funciona ou não nas áreas deles. E quando, né, respondendo, né, se eles atuam hoje como agentes de transformação, atuam, né? A gente foi evoluindo com o programa ao longo dos anos, e eu acho que agora, em 2024, a gente fez um salto bem importante, que foi um programa, né, a gente está ainda em curso, que é um programa de formação para essas pessoas em temas mais estruturais do negócio. Então, o Zé e o Vitor, né, estiveram com a gente em março, que foi a formação inaugural aí, uma formação bem profunda sobre influência, sobre comunicação, e, ao longo dos meses, a gente vem fazendo formações. Então, né, ontem mesmo a gente fez um workshop com eles sobre inteligência artificial, que é o tema, imagino que todo mundo aqui está trabalhando com esse tema nas empresas, mas para que eles possam entender em profundidade o que é inteligência artificial e quais são as transformações e as mudanças que a organização vai ter nesse sentido. Vai ter segurança da informação, já teve privacidade de dados, que para a gente é um tema bem quente também. Então, esse programa de formação para eles é justamente para trazer repertório para eles, porque não adianta a gente querer que eles atuem como agentes de transformação, né, junto das suas áreas, das equipes, se eles estão na bolha, às vezes, das atividades, né, apenas. Então, a ideia nossa é que eles tenham um pouquinho mais de repertório, que eles consigam atuar. Sabe, preparar terreno? Eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando com eles agora, que eles estejam preparados para a hora que vier a mensagem corporativa, que vier o projeto de algum ajuste, que eles já estejam mais preparados. E o mais legal, né, quem tem rede de influenciadores internos, né, esses, né, programas de agente, sabe disso, é o ouvir a ponta, é entender como, de fato, a comunicação chega, se eles estão lendo, né, então, se está chegando a comunicação, né, nas áreas. E é quase que abrir... A gente tem reuniões mensais com eles, esses programas de formação, a comunicação via equipe do Teams é diária, recorrente, né? Então é um grupo muito, muito, muito vivo. Mas quando a gente faz fóruns com eles por áreas também, né, para entender, e é quase que abrir uma caixa de Pandora às vezes, né? Às vezes a gente vai com algum tema, a gente leva temas que são críticos para discutir com eles, e eles vão trazendo as coisas assim que a gente vai até se encolhendo, fala, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com isso, né? Porque a minha mudança estava com este curso e, de repente, tem um monte de tropeço ali no meio que eu não estava mapeando. Então, nesse sentido de transformação, acho que lógico, né? Tem liderança, tem todo mundo envolvido, mas é um grupo bem bacana para trazer senso de realidade, noção para a gente. Quer dizer, a gente está tudo sem noção fazendo... Muitas vezes. Boa, ótima essa, ótima essa.
Legal, gente. A pergunta agora para a Camila, até já a minha pergunta aqui eu havia pré-selecionado, também acaba respondendo boa parte das perguntas que estão chegando no Slido, tá? Que vocês estão fazendo. Camila havia citado logo na abertura, e agora a gente tem a possibilidade de se aprofundar um pouco mais na tua fala, que a comunicação interna é reflexo da sociedade do seu tempo. Então, quanto mais comunicação, os nossos comportamentos de buscar informação, enfim, se refletem em nossas vidas, a gente tem a mesma expectativa quando a gente faz a nossa lição diária como profissionais e como receptores também dessas mensagens. No Brasil, a gente sabe que a comunicação interna ela está muito atrelada à cultura organizacional. A Supera, ao longo do tempo, a gente tem e atende empresas também fora. Europa, Estados Unidos são completamente diferentes, né? Enquanto os americanos são só objetivos, o engajamento é totalmente diferente do que a gente pensa, né? O vestir a camisa, em razão, de novo, com a relação ao trabalho, né? A questão do formato do trabalho. A gente tem o tempo inteiro que fazer adaptações para essas muitas realidades que são reflexos da sociedade. Como é no TikTok? Uma empresa tech gigante, teu time são de diferentes nacionalidades. O que universaliza as entregas? O que as pessoas querem saber? O que a empresa quer passar? Quando a gente tem um cenário tão diverso quanto o que você trabalha. É um super desafio, assim, nesse sentido cultural e até do negócio, porque é um negócio muito intenso, né? Tem muita coisa acontecendo o tempo todo, assim. Acho que tem que entender um pouco. Eu sempre penso assim, né? Qual que é a camada global, que é importante que todo mundo entenda. Então, tem coisas que, por exemplo, acontecem na China, né? Que lá são muito relevantes, mas que para cá, assim, não faz muito sentido eu explorar. Então, acho que tem um pouco desse julgamento. Então, como que a gente faz traça esse elo em comum entre todos os mercados, e é bem desafiador. Europa mais de boa. Eles são mais tranquilos, assim, com comunicação, não geram tanta demanda. E a gente está dentro da estrutura Américas, então acaba sendo mais conectado com o que acontece nos Estados Unidos e aqui na América Latina. Mas não tem uma receita pronta, sabe, Zé e pessoal? Assim, não tem uma coisa, é esse o critério, ou esse. Depende muito. Só que o que eu faço aqui do meu jeito? Eu escuto as pessoas. Eu tento capturar o que mais as pessoas querem saber, quais as principais dúvidas, quais as curiosidades. Às vezes não é nem dúvida, às vezes é só uma curiosidade. Ou o que as pessoas gostariam de entender melhor. Então, eu capturo isso e, muitas vezes, eu levo isso para o meu time global, porque eles também querem entender melhor o que está acontecendo por aqui. Como que vocês são? O que acontece aí? É como se eu fosse a porta-voz aqui da região. Então, muitas pessoas me procuram para entender de Latam. Então, é um pouco isso. Assim, não tem uma fórmula. É claro que a empresa tem mecanismos globais de comunicação. Então, por exemplo, um All Hands global, que aí vai todo mundo da empresa inteira se conecta e consegue assistir para as mensagens mais gerais da empresa. Isso acontece como qualquer empresa acontece. Mas eu percebo que o que realmente as pessoas mais querem saber é o que tem impacto mais próximo delas. Assim. O que está muito distante, apesar de elas terem uma certa curiosidade, a gente não sente, né? É como que acontece longe da gente que a gente não está vendo. Assim. Está tão distante, que eu não consigo perceber. Outra vantagem que eu acho que a gente tem é que as nossas áreas elas são muito globais. Então, por um lado ou por outro, você vai estar sempre conectado com os outros mercados. Então, essa responsabilidade não é só de comunicação interna. As pessoas também têm visibilidade pelas áreas que elas trabalham. Sabe? Eu tento trazer uma visão de negócio, mas elas também têm as outras visões, porque a empresa é organizada dessa forma. E eu acho que isso favorece. A gente é uma empresa pouco regional, em termos de estrutura. A gente é uma empresa mais global, mais verticalizada. E eu acho que isso ajuda as pessoas a entenderem contexto. E, de novo, não tem uma receita pronta. Acho que a gente é mais relacional no Brasil, mais no Brasil, eu diria. E nas outras culturas é mais transacional, então basta você passar a informação e está feito. E a gente não, né? O brasileiro ele gosta de criar essa relação. Então, eu tento encontrar mecanismos para isso, contrabalanceando com a cultura da empresa, que é a cultura que como você falou, né?
qual é a leitura local dessa cultura. E isso vai acontecer o tempo todo, assim. Mas sem fórmula pronta. Acho que a demanda também vai mudando. A empresa é muito jovem, né, gente? Tem 12 anos. Poucos, acho que 4 anos no Brasil. Então, é um bebê, assim, é o mercado mais novo. Então, tem muita coisa para construir. Assim, eu sou a primeira pessoa nessa cadeira, então estou experimentando muita coisa também. O que é muito bom, o que é desafiador, né? Você tem também dar uns tiros errados, tudo bem. Mas é um pouco isso, assim, acho que é testar, ouvir, conectar, prestar atenção e não olhar mesmo, como eu falei antes, assim, não olhar a comunicação como um fim, né? Olhar a comunicação como alguém que está conectando pontos o tempo todo, assim. E, até para complementar a nossa compreensão, quais são as áreas demandantes desses processos de transformação? Quando acionam? Quem pede ajuda? Né? A gente tem uma realidade, a gente tem uma noção aqui da nossa base. E mais, tudo, pensando numa empresa que é ágil, é grande, as decisões são tomadas, muitas vezes, de uma forma ainda mais acelerada do que nas empresas dos principais segmentos aqui. Chegam redondo esses briefings? É um processo que vai acontecendo junto com os demandantes? Como é que acontece? Chega super redondo, mentira. A gente tem as áreas de negócio, né, que são, enfim, áreas de negócio, que demandam, às vezes, e isso pode vir tanto no nível regional quanto no nível global. E aí, por exemplo, se tem uma transformação global e vai impactar a América Latina, eu entro como stakeholder América Latina, nesse caso. E algumas áreas bem tradicionais, assim, RH, sei lá, vai ter uma mudança de benefício. A gente precisa explicar para as pessoas e fazer gestão disso, porque, de novo, né, aquilo que está diretamente ligado a mim me impacta muito mais. Então, eu saber que uma cadeira mudou que um executivo mudou dessa cadeira para essa cadeira, né? Talvez isso me impacte lá na frente, mas que o meu benefício mudou, opa, aí mexeu comigo. Então, é muito bom que o RH sempre procura a gente para fazer essas comunicações de uma forma bem didática, tal. Algumas áreas de RH, como eu falei, área de cultura, a gente atua muito em parceria, área de diversidade, em alguns casos. Basicamente, acho que é muito difícil um stakeholder que não atua em parceria com a gente, assim. É muito raro. Desde finanças, compras, até RH, o básico. Assim. Então, todas a gente conhece. Eu sempre falo para as pessoas, se você precisa encontrar alguém, fala comigo. Talvez eu não saiba quem é a pessoa, mas eu sei quem sabe. Porque eu converso com muita gente, assim, quase todas as áreas da empresa. Então, não tem, sabe? Eu acho que vem de todos os lados. Sobre o briefing, não vem redondo. E aí eu acho que está muito na nossa capacidade de saber perguntar as coisas certas, de um jeito certo, que consiga extrair a essência daquilo que a pessoa está precisando resolver. Né? E a gente cria esse laço de confiança que a pessoa possa te contar de verdade, sem agenda oculta, que ela, sabe, sem esconder os detalhes de você, porque ela tem medo, e que a gente possa ter uma conversa franca e transparente para entender o objetivo daquela mudança, o que se quer com aquilo, né? E como a comunicação vai estar a serviço dessa mudança. Assim. É isso que eu tento fazer, sabe? E as pessoas realmente, às vezes, elas não têm essa visão. E tudo bem, eu acho que é nosso papel trazer essa visão para elas, sabe? Vamos lá. Vamos para uma questão aqui feita pela Marjorie, da Anel Dente. Ela faz uma questão aqui também que eu tenho grande interesse em ouvir vocês conversarem, porque é um desafio também para quem fica à frente de comunicação. Como trazer força para a comunicação estratégica no dia a dia? Como trazer força? Espera aí, gente, esse negócio corre rápido aqui. Espera aí. Colocam as perguntas e foge. Vamos lá. Desculpa. Como trazer força para a comunicação estratégica quando o interesse dos colaboradores está em temas cotidianos? O que as pessoas querem saber são questões individuais, geralmente. Benefícios, possibilidades de crescimento, experiências que acrescentem ao seu currículo, aumentos, PPR, e por aí vai. Então, assim, como vocês conseguem entender que a gente consegue agregar valor para aquilo que a gente faz de forma a chamar a atenção das pessoas?
tem a teoria do umbigo, né? A gente fala em comunicação, né? Primeiro, vocês conhecem a teoria do umbigo? Todo mundo está preocupado com o próprio umbigo, sempre. Todo mundo aqui, inclusive quem mandou a pergunta falando da estratégia, Marjorie, também, no fim do dia, está preocupada com o meu benefício, com o meu salário, né, com a minha promoção, com o meu crescimento. E depois eu vou abrindo, né? Depois eu vou para a minha área, né, para a minha gerência, e lá no final, né, diretoria e negócio. Então, esses temas que a gente tem falado, de transformações organizacionais, coisas mais estratégicas, ninguém está afim de ouvir no fim do dia, né? E eu acho que tem coisas que estão na nossa mão, que é tornar essa comunicação mais lida, né? Um bom texto, um bom visual, né? Um bom um evento bem estruturado. Tem coisas que são ferramentais nossas que a gente consegue ajudar. Mas tem uma questão que é organizacional. Né, do meu lado, né, pelo menos os Conectas, quando eu falo que eles trazem noção para a gente, é um pouco isso. Né? Eu estou falando de inteligência artificial, mas o meu sistema não está rodando, né, muitas vezes na área. Né? Ou eu estou com problemas muito básicos, né, usando pirâmide de Maslow aqui, estou com problemas ali em benefícios, infraestrutura. Não vai conectar nunca estratégia organizacional. Então, assim, eu acho que para ganhar força tá circulando, é fazer os questionamentos, é endereçar os temas, né? Chega muito tema para a gente que é da base, que é da base da pirâmide ali, que é a preocupação né, inicial das pessoas. A gente tem que endereçar, porque senão a gente vai ficar só falando ao vento quando a gente fala das estratégias. Então, assim, o meu olhar é isso. Eu preciso estar com a estrutura muito bem entregue, bem comunicada, para daí eu conseguir conectar as pessoas em temas mais estratégicos de negócio. Senão, nem escuta. O que é estratégico? O que significa ser estratégico? Eu vou trazer a minha visão, tá? Não estou dizendo que é correta, só que é a minha e é a que eu tenho para oferecer hoje. Estratégico é corrigir onde está doendo, é corrigir problema. E se o problema está no entendimento dos benefícios, resolve. Isso é estratégico. Sabe? Estratégico, vai falar dos grandes movimentos do negócio. Cara, talvez isso seja para um próximo momento. Talvez, depois que essa primeira camada está bem resolvida, aí sim a gente consegue passar para um próximo, sabe? Mas eu acho que é isso, gente. Estratégico é resolver problemas. Isso é estratégico. Problemas reais, problemas verdadeiros. Problemas que tiram a atenção das pessoas, que dissipam a atenção das pessoas. Se a pessoa gasta 3 horas do dia dela para solicitar um reembolso, é 3 horas a menos que ela poderia estar trabalhando, fazendo projeto, sendo criativa, sei lá o quê, entendeu? Então, isso é estratégico. Não existe mais estratégico ou menos, isso é mais importante ou menos importante. Essa é a minha visão. Assim, eu acho que resolver problemas reais é estratégico. Muito obrigada. Se não, fica muito longe. E aí, assim, é problema de quem? Sabe? Se não adianta, se o básico não estiver bem resolvido, a gente não vai para frente. A gente não pode cozinhar um risoto sem saber fazer um bom arroz branco, não é verdade? Então, assim, é um pouco isso, né? Acho que a gente, às vezes, pensa que o estratégico é algo muito grande, muito longe. Estratégico é onde está doendo. Se você tiver de salto, se seu pé estiver doendo, você precisar de conforto, isso é estratégico naquele momento, sabe? Resolve. É assim, eu acho. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Muitas perguntas sendo feitas. Lembrando que vocês podem votar. Vou fazer aqui uma da Natália Rodrigues. Comunicação como processo, entendendo aí área e como processo e área, tá? Como comportamento, habilidade e responsabilidade de todos, como fazer esses dois se encontrarem? As prioridades, os feitos, as atribuições da área de comunicação com a questão de envolvimento das pessoas que lá estão. E aqui tem um acréscimo que eu quero fazer, que acho que é o principal direcionador para as respostas de vocês, a questão da liderança comunicadora. Se a gente está falando de transformações, a gente precisa ter o apoio fundamental dos líderes. E aí, quando a gente enxerga diferentes
diferentes pessoas no organograma, a gente sabe que a informação e a expectativa são distintas conforme cada uma dessas camadas. Então, assim, a gente já falou um pouco sobre isso, como é que vocês priorizam, como é que tem que ser a questão de ganhar a atenção das pessoas, mas quando entra aí a liderança, se ela é de fato comunicadora ou não, quais são os desafios, quais são as possibilidades para que a gente ganhe a atenção deles, a parceria deles também, se a gente, até que ponto a gente tem que contar com isso ou não, só os nossos canais são suficientes ou a gente precisa realmente envolvê-los em todo esse processo, por favor. Ai, gente, eu vou falar, mas eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso. Pode Perdão. polemizar, Camila. Vai. Pode polemizar. Vai que está sendo gravado. Eu acho, está sendo gravado. Eu acho que liderança comunicadora é pleonasmo, tá? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Não existe uma liderança. Eu não posso chamar de liderança se a pessoa não sabe se comunicar, se conectar com as pessoas. Ela vai ser um chefe, ela vai ter um cargo, ela vai ocupar uma posição, mas ela não vai ser uma liderança. Essa é a minha visão, tá? E aí, eu acho que o problema começa bem antes, e aí vocês têm que bater na portinha de recrutamento, de seleção, e falar, viu, quem que vocês estão recrutando aqui? Porque, gente, sabe, eu acho que às vezes a gente assume para a gente algo que não é nosso, de novo. Qual é o nosso papel nesse processo? Vou trazer minha visão. É instrumentalizar a liderança para que ela tenha o contexto correto e ela consiga transmitir a mensagem clara e objetiva ali do que precisa ser feito, por exemplo, num processo de mudança. Agora, de novo, minha visão, desenvolver essa liderança, preparar, pegar na mão, me desculpa, acho que isso, a pessoa, se ela está numa cadeira de gestão de liderança, ela tem que se comprometer em desenvolver isso. Essa é a minha visão. Perdão. Desculpa. Maravilhosa, diva, perfeita. A minha resposta é só idem. E a Cami disse tudo. Tirem esse peso do ombro de vocês. Tirem esse peso. Essa é a minha dica. Você está falando, eu estou pensando o quanto que a gente se cobra mesmo, né? Com lideranças que não sabem passar a mensagem, que não sabem contar as histórias, que não têm consistência para contar. Às vezes nem interesse, né? Nem interesse. Isso mesmo, a comunicação não funcionou, não chegou, né? E disse tudo, Cami, nem tenho mais o que falar. Muito obrigada, minha amiga. Vamos lá, vamos em frente. Eu vou fazer uma pergunta aqui também que eu já havia pré-selecionado. Dentro da temática de transformações e comunicação, eu procurei por conteúdos mais recentes e encontrei até no nosso parceiro, no Sinapse, na semana passada, um artigo que tem como título Transformações Top-Down Não Avanço. Então, se estamos falando de lideranças, vamos continuar nessa aqui também. Tá? É um artigo Transformations That Work, publicado pela Harvard Business Review, e é baseado no estudo da Bain Company. De uma forma muito simplificada aqui, tá, gente? O que é esse artigo? Ele traz como dados apenas 1 em cada 12 transformações, 1 a cada 12 transformações, orientadas por metas do tipo top-down, consegue ser bem-sucedido. E apenas 12% produzem resultados considerados duradouros. Na maioria das vezes, a organização desenha metas ambiciosas que terminam sem serem cumpridas e que, pior ainda, não trazem lições aprendidas de outras organizações, o famoso bench, e nem de seus processos anteriores. Então, esse é um fato, tá? Mediado por essa pesquisa. Transformações top-down, de fato, elas têm chances de não acontecerem, não rolarem. As mudanças, as transformações, elas precisam estar ativas, elas precisam ser um cerne da organização em todos os níveis, com mais ou menor intensidade, mas precisamos do apoio, parceiros, em muitas frentes. E aí vem um pouquinho dessa questão da sofrência, né? A gente sofre por muita coisa, né? Eu gostei quando vocês trouxeram isso. A gente sofre porque as pessoas não veem os canais que a gente faz, né? A gente sofre porque, de repente, aquele conteúdo maravilhoso que está na TV corporativa, ninguém presta atenção, ninguém se lembra. E como é que é o nosso comportamento, né, gente? Vocês escolhem também o que vocês querem, por onde consumir, o que consumir e tudo mais. Então, essa é uma questão. E quando se entra com transformações, a princípio a gente não estava esperando por isso, né? Mudança, alguém gosta de mudança, assim?
Então, a gente tem que convencer, a gente exerce um papel que não é único, a gente não pode ser responsabilizados por 100%, muito menos do que isso, sem dúvida alguma, mas nos cabe apoiar esse processo de transformação. Eu tenho certeza que o nosso trabalho ele tem muita força para a gente apoiar a alta liderança. Como é que a comunicação interna pode ajudar a virar esse jogo, esses dados que são muito para baixo, né? Pensando como resultado da empresa, não é resultado da comunicação interna, enfim. No sentido de envolvimento dos líderes e liderados dentro das mudanças que são programadas, essa é uma questão. E é preciso o envolvimento de quais partes, de quais agentes, quem vocês enxergam que jogam melhor com a área de comunicação na realidade de vocês? Bom, agentes aí, liderança é o principal, né? Eu acho que eu estou falando de alta liderança, média liderança, precisa estar muito envolvido para que essa mudança, né? Essa decisão, às vezes muitas vezes top-down, seja de fato incorporada à organização. E, né, a Cami trouxe isso, mas a gente tem muitas lideranças que às vezes você pergunta, não sabe qual é o planejamento do ano, porque tem tanta narrativa, tanta entrega na área também para fazer, que assim passou, né? Então como que ele vai contar ou sensibilizar as pessoas que trabalham com ele se ele também não tem clareza disso? E daí a gente tem uma série de... Primeiro, assim, acho que a gente tem que parar... A Cami trouxe o idealismo, né? A gente, como comunicação, às vezes fica muito nesse idealismo do que do que seria o ideal, de como que seria feito, né? E, às vezes, não vai ser. Tem decisão que é top-down e é top-down mesmo. E a gente vai ter que organizar da melhor forma. Vou trazer um exemplo aqui que eu acho que todo mundo deve ter passado, né? Pós-pandemia, antes pandemia, pós-pandemia, né, modelo volta aos escritórios, né, aumento de dias no presencial. No início do ano a gente teve esse movimento no escritório, vai todo mundo voltar 3 dias no presencial. É top-down, é decisão da organização. Eu, como comunicação, e nem nenhuma liderança teria atuação. E o que a gente fez, né? Vou trazer um exemplo muito bobo, muito besta, tá? Mas a decisão era voltar no dia 2 de janeiro. Daí, falei, gente, eu fiz o que me cabia, era o único ponto que eu poderia influenciar. Dia 2 de janeiro pode parecer meio punitivo. Vamos voltar no dia 8? Era uma semana depois. E ok. Eu tenho certeza que isso melhorou a experiência das pessoas numa mudança estrutural, numa mudança, né, uma decisão estratégica que era top-down. Então, a gente precisa também entender, sair do idealismo, entender qual é a parte que nos cabe, onde que a gente tem atuação, e entender que a gente está a serviço do negócio, sempre. E eu não estou falando para a gente ser coração gelado aqui, né, tá mandando, tem que fazer. Né, cabe a nós trazer essa afetuosidade, essa amorosidade, né, para as comunicações. E daí, pensando, né, em estratégia, aí, em como que a gente faz, eu acho que, primeiro, dar nome, né, a essas mudanças. Né, a gente vem muito com o pacote pronto, às vezes, para a liderança, estamos no movimento de transformação, no movimento de transformação cultural. Tá, o quê? A gente está aqui, vai para cá, o que se espera? Deixar muito claro para essa liderança o que se espera dele, qual que é o papel dele. Essa instrumentalização que a Cami trouxe, isso cabe a nós, né? Trazer essa clareza para ele. Como ele vai aplicar, daí é um desenvolvimento dele também. Mas essa clareza, dar nome aos projetos, aos processos, né? Projeto de transformação, eu brinco, não leva a lugar nenhum, né? Transformar o quê? Cabelo, né? Vai fazer o quê? Então, deixar muito claro isso. E tem uma coisa, acho que até aprendi muito com a Cami isso, que é o circular, é conversar muito com as pessoas. A gente só vai saber das dores e dos gaps de comunicação nas áreas se a gente estiver circulando. Esses dias, teve uma liderança que me mandou uma mensagem agradecendo que, numa integração com ele, eu tinha dado uma dica que mudou. Assim,
era do Rancharan, um livro que eu nem lembrava que eu tinha sugerido para ele. Então, assim, é o ferramental que talvez ele não tinha que a gente trouxe para ele. Então, isso só acontece quando a gente está circulando. Tem que estar circulando e conversando, e tem que estar na nossa agenda, porque o dia a dia corporativo engole, né? Vocês sabem disso, engole. Né? O batidão, a gente chega no final do dia, se você não bloqueou a tua agenda e mapeou quem são essas pessoas-chave da organização para você trocar figurinha, entender contexto, esqueça, não consegue. Então, eu vejo um pouco isso, assim, para ter essa conexão aí. Legal, Fê, eu concordo com tudo que você falou, e acho que, por último, você falou uma palavra que, para mim, é o grande papel da comunicação interna, e cada vez mais vai ser contexto. Se a gente não der contexto para as pessoas num processo de mudança, de transformação, como você falou, né, que a grande maioria fracassa, eu acho que é por falta de contexto mesmo. Somos todos adultos, certo? Assim, uns mais, outros menos, mas somos todos adultos. E adulto só funciona, só faz aquilo que precisa ser feito se ele entender por que ele tem que fazer aquilo. O que está por trás disso? É assim que as pessoas veem sentido. E aí, gente, eu acho que, por muito tempo, a gente viveu na ilha da fantasia do propósito, de delirar um pouco com isso. Não é isso que move as pessoas. Elas precisam entender de forma objetiva aonde que a gente quer chegar com isso. O que a gente quer atingir com isso. Por que isso é relevante agora? Se a gente fica muito nesse inspiracional, num sentido muito etéreo, assim, sabe? Essa coisa muito... o mundo não é assim, gente. No fim do dia, empresas precisam dar lucro, dar resultado, sabe? Gerar impacto, gerar valor. É para isso que as empresas existem. Isso pode ser feito de uma forma incrível. Não estou dizendo que você tem que ser, como a Fer falou, não é ser do mal. Isso, eu espero que as empresas que vocês trabalham sejam éticas e gerem valor de uma forma incrível para a sociedade, parará. Mas empresas existem para isso, para gerar valor, inclusive para os seus colaboradores. E, para fazer isso, às vezes, a gente precisa fazer algumas mudanças. E eu acho que o nosso papel é ser o representante de colaboradores de diferentes níveis e questionar. Eu, no papel de colaborador, está claro para mim por que essas mudanças estão sendo necessárias? Se não tiver claro para a gente, tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar e traduzir isso melhor. E eu vejo que muitos desses processos fracassam porque falta transparência nesse processo. Às vezes não tem uma grande explicação, às vezes é só corte de custo mesmo. O que vou fazer? Então, assim, é uma dificuldade. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a própria cultura do brasileiro, de ser mais transparente. Eu tenho certeza que vocês já viveram alguma situação. Diga isso, mas não diga isso. Diga isso, mas sem dizer Gatilhos. isso. Isso gera gatilho. Gente, ninguém gosta sabe? Pense nas relações, nas melhores relações que vocês têm na vida de vocês. Elas são pautadas em transparência, não é verdade? Que você possa conversar. Eu sei que isso é um pouco idealista, mas eu acho que, se for uma coisa simples que a gente possa fazer no dia a dia, é ter essa preocupação com o contexto e tentar ser o máximo transparente possível. Nem sempre conseguiremos os 100%, mas qual mais próximo de 100% a gente consegue? Eu acho que isso é honesto, sabe? Complementando, né, Cami, eu acho que é uma comunicação que não tem medo de se indispor. E não a área de comunicação, estou falando de processo mesmo, né? Porque, né, quando você fala... Eu diria, não é nem se indispor, Fer, às vezes é medo de não agradar. Não Exato. Tem medo de não agradar. Exato. Porque, às vezes, a gente vai numa comunicação, eu falo flufrulenta, né? Texto bonito, comunicação bonita, mas que não diz nada com coisa nenhuma. Porque você vai tirando essas pequenas verdades que precisam ser ditas. E que precisam ser ditas. A gente só vai dar contexto e clareza se a comunicação trouxer isso. Sempre. A gente fala muito em transparência, a comunicação interna acho que é a primeira que precisa priorizar isso. Né, e eu amo aquela frase, né? Todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar. É isso. Todo mundo quer mudança, mas assim, muda você, muda teu comportamento. Não, para quê? Deixa os outros começar. Alguém vai começar. Né? É sobre. Pessoal, nós tivemos... Está na hora de fechar, tá, esse painel. A gente teve 20 questões, eu procurei colocar a maioria delas nessas que a gente conseguiu
conversar aqui nesse momento, mas eu queria fazer um fechamento, passar uma régua para a gente ouvir de vocês uma série de dicas, de sugestões, mesmo que não é se aprofundar, mas soltar assim, olha, o que vocês enxergam para a gente assimilar, para a gente aprender, para a gente trazer para os nossos planejamentos, na forma como a gente hoje processa o nosso trabalho, o que aplicar para que a gente tenha uma comunicação interna de maior valor quando a gente pensa em transformações, tá? O que fazer, o que não fazer, enfim, o que vocês quiserem contar a partir disso. E assim, soltar uma lista mesmo, tá bom? 10 dicas com Fernanda 10 e Camila. dicas. É por aí, gostei. Não tem 10, né? Vamos ser sucinto. Quer começar? Pode começar. Acho que, né, eu falei de... Vou trazer o que eu acho, tá, gente? Eu falei de gestão de mudança no começo, e eu acho que a gente só vai estar no início dos projetos e nessas discussões embrionárias se a gente estiver próximo. Se eu não fui chamada no projeto e chegou o pacotinho pronto para mim, é porque eu não estava próximo, eu não estava disponível. Acho que essa palavra é bem importante para a gente. Disponibilidade, né, com as áreas. Então, esse circular está na agenda, marcar. Eu já comecei, né, a gente tem um processo dentro da empresa, que é uma definição de tema do ano, né, então, eu, por conta disso, já iniciei conversas com os principais executivos da organização, e a pergunta que eu faço para eles é: o que você espera de 25? Né, qual que é o que está no teu principal roadmap? E é bem legal que alguns ainda, estou pensando, alguns a gente já consegue ver a interdependência dos temas, isso aqui vai correlacionar, então isso tem que estar no meu radar. Então, a Vivi Mansi fala muito de gastar, a Vivi Mansi, né, imagino que vocês conheçam, de gastar a sola do sapato. Eu acho que é isso, né, é circular mesmo. E tem um exercício que eu faço, eu era do corporativo, fui para a consultoria, para a agência, né, trabalhei longos anos com o Thierry, que está aqui, e voltei para o corporativo. E um exercício que eu faço muito é me distanciar do caos, porque o corporativo ele é caótico. E se a gente se deixar levar, ele engole a gente, né? A burocracia, né, tem tomadas de decisão que não nos cabem, que a gente não tem influência. Então, costumeiramente, eu saio deste lugar de estar envolvida no caos e vou para um lugar de o que eu, especialista, o que eu, profissional de comunicação, posso agregar nesse processo. Esse é um exercício que eu costumeiramente faço, porque senão a criatividade, né, e senso crítico ali é engolido pela loucura da rotina. E uma outra coisa, né, acho que é meio dual, tem uma dualidade, que é a gente ser protagonista. Bem clichê isso, né? Mas, assim, a gente, sim... Eu adoro Coach a Camila. porcino. A Camila está me julgando, ela adora coisa clichê. Seja protagonista. Eu devia ter vindo com a camiseta. Seja protagonista. Mas a gente ser protagonista e empoderar mesmo. A gente sabe fazer comunicação. A gente que conhece o processo, a gente que tem que orientar e estruturar os processos de comunicação. E daí, quando eu falo que tem a dualidade, né, a gente tem que se empoderar, tem que ser protagonista, tem que se achar mesmo, saber do que a gente está fazendo, se empoderar do que a gente sabe, mas a gente também tem que ser humilde no fim do dia. Porque essas mudanças, elas são, né, rotineiras e não lineares, e a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que não sabemos de nada, né? Então, bons ouvintes, escuta genuína, está circulando, entender que, às vezes, o que a gente está propondo não cabe, e aquela área não comporta, e que está tudo bem, que bom que a gente está aprendendo, né? Então, ter essa humildade também do ouvir e estar circulando nas áreas. Acho que é isso. Eram só 10 dicas, Fernanda. Ai, você viu? deu 79. Então, mas Pelo era um amor bônus. de Deus. Eu falei que eu ia trazer bônus. Gente, eu acho que eu tentei dar várias dicas assim ao longo das minhas falas. Tentei trazer um pouco do como eu trabalho. Enfim, não acho que é a única verdade possível, mas são alguns anos já aí nessa estradinha. Também trabalhei com o Thierry. E me ensinou muito nessa jornada.
E eu só adicionaria, assim, ao que a Fer falou, eu acho que é ocupar espaço, sabe? Vai ter um evento de negócio que é uma, sei lá, no meu caso, assim, vai ter o TikTok Awards, vai ter o TikTok Funciona, vai ter... Eles não me convidam normalmente, mas eu me convido. Eu vou lá e falo, viu, eu quero ir porque eu quero entender o negócio, eu quero ir porque eu quero estar perto, eu quero ir porque... Sabe, ocupem espaço, às vezes não vão lembrar de vocês, mas se façam ser lembrados. Levantem a mão, falem que vocês querem ir, que vocês querem participar, que vocês querem estar presente. O rostinho de vocês vai acabar se tornando mais comum ali e essas relações vão se criando. Hoje eu tenho meus parceiros assim, né, informais de trabalho, eu tenho em todas as áreas. Eu tenho no marketing, eu tenho na área de vendas, eu tenho porque eu faço isso. Assim, eu vou gastar sola de sapato também é isso, sabe? Às vezes é você ir num evento de finanças, participar de um evento de não sei o quê. Vai ter algum objetivo final? Não sei, mas eu estou ali, eu estou ocupando aquele espaço. Acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes eu acho que a gente se retrai um pouco, sabe? Às vezes eu acho que a gente se acha menos importante, menos chique, assim. E não interessa, tá? Vai lá, faz o teu trabalho, aprende, tchau, beijo. Não precisa fazer notinha na intranet, não precisa fazer nada com isso. Mas aprende. Acho que é isso, assim. E outra dica que eu gostaria de deixar é: saiam um pouco da comunicação interna. Vão respirar o branding, vão respirar comportamento humano, vão respirar neurociência, vão respirar museu, vão observar a rua, sei lá. Assim, eu acho que às vezes a gente fica muito em comunicação interna e eu vi o quanto o meu repertório aumentou e ficou mais interessante depois que eu saí. Assim, um pouco muito dessa bolha, sabe? Acho que tem um universo interessantíssimo, mas ele não precisa ser o único. Tem a Karen aqui, que também foi minha gestora, que ela tem um livro maravilhoso que chama O Poder do E, que fala sobre maternidade e carreira. Eu acho que é bem isso, o poder do E, né? Você não precisa ficar com uma coisa ou outra. Acrescente, sempre. Eu acho que é bem válido. E do mais, relaxem, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Se você sente medo, vai com medo mesmo. Eu costumo falar isso também. Isso aí. É isso aí. Sabe fazer tal coisa? Sei. Por dentro, meu Deus do céu, não faço a menor ideia como é que vai. Fala que vai fazer e vai fazer sim. Dá teus pulos. Mete a cara. Se vira nos 30. Eu tenho uma amiga que fala assim, mas por que você se meteu nisso? Ela falou, pois é. Pois é, não sei. Boa. Fernanda, Camila, a nossa conversa foi um excelente diálogo. Eu super agradeço. E, sem dúvida, quero contar com vocês em outras oportunidades, tá bom? Pessoal, palmas. Obrigada, gente.